A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Bom, amados, vamos à palavra do Senhor. Então eu quero cumprimentar você pela internet que vai assistir ou ouvir esta mensagem, que o teu coração seja edificado, que haja conhecimento de Deus aplicado na tua vida. Se você gostar dessa mensagem, dê o seu like, o seu joinha e compartilha com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha participar conosco e venha se interagir conosco em nome de Jesus, amém? Bom, vamos então ao tema da nossa mensagem nesta manhã maravilhosa. Vivemos em um mundo maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus. Diga amém. Amém. Somos de Deus, ó. E que todo mundo está no maligno. Que essa palavra abençoe cada coração aqui presente, em nome de Jesus, os que vão assistir pela internet. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, e nós estamos aqui para ser por ti ensinado, instruído. Somos os teus filhos e queremos aprender com o Senhor, que é o nosso Pai. Fala-nos, edifica-nos, instrui-nos e nos prepara de forma gloriosa para viver neste mundo, mesmo sabendo que nós não somos deste mundo. Aleluia. Nós não pertencemos a este mundo. Que nós possamos ter ações, atitudes, pensamentos, sentimentos que demonstrem que nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aquietamo-nos para ouvir a tua voz. Usa-me como teu instrumento para que todos nós possamos ouvir a ti. Amém? E graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém. Já falamos esses domingos passados sobre que nós possuímos uma natureza tendenciosa ao maligno. Falamos e ensinamos e aprendemos do Senhor o que fazer com essa natureza que nós possuímos, que é tendenciosa ao maligno. Na semana passada nós falamos. Isso é muito importante, você saber que você é de Deus e que você possui uma natureza tendenciosa ao maligno. Hoje vamos falar sobre este mundo que nós vivemos, que é um mundo que jaz no maligno. Por que isso é importante nós entendermos? Tal qual é importante nós entendermos da nossa estrutura humana que é tendenciosa ao maligno, também é importante nós entendermos o contexto que nós vivemos. Quando nós entendemos isso, nós também evitamos frustração, nós evitamos desânimo, nós evitamos fracassos mentais, desesperos mentais e emocionais. Nós evitamos tudo isso. E nós aprendemos, e vamos aprender hoje, a como viver com qualidade no meio de um mundo maligno. Será que isso é possível? É possível. O apóstolo João, então, ele vem e diz a todos nós: olha, sabemos que somos de Deus. Isso é um fato que todos nós sabemos, sim ou não? Sim. Nós somos de Deus, pertencemos a Deus, mas nós somos de Deus
vivendo no mundo inteiro que está no quê? No maligno. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário ele resgatou os seus. Sim ou não? Ele resgatou o mundo inteiro? Não, ele resgatou os seus. Ele salvou os seus. Ele regenerou os seus. Ele reconciliou os seus consigo mesmo. Ele perdoou e cravou os nossos pecados, os pecados dos seus, na cruz do Calvário. Porém, duas coisas que o Senhor Jesus não fez na cruz do Calvário, ainda não aconteceu isso, mas isso vai acontecer. Primeiro, ele não removeu a nossa imundície da nossa carne. Sabe essa tendência pecaminosa, maligna que todos nós temos, que já estudamos no domingo anterior, sabe? Ele não tirou. Essa natureza ainda permanece. A segunda coisa, ele não alterou em nada a existência desse mundo maligno. Continua lá. Do jeito que sempre foi, e a gente vê que é cíclico, né, irmãos? Situações que acontecem hoje, se você for olhar a história, nossa, mas já aconteceu isso há 100 anos. Lembra da pandemia quando surgiu? Alguém disse, olha, de cada 100 anos surge uma pandemia, né? É um negócio meio cíclico. E assim também são as questões malignas do mundo todo, no ambiente econômico, no ambiente político, em todos os ambientes que você imaginar. O mundo jaz no maligno desde sempre e sempre esteve no maligno. O Senhor Jesus não alterou em nada isto. Tanto é que ele alertou a todos que ficariam aqui seguindo a ele, aos seus. Ele disse, olha, nesse mundo aqui, você vai ter o quê? Aflições. Percebe? Eu tenho que entender isso. Eu sou de Deus, mas eu estou vivendo num mundo que jaz no maligno. Quando diz o mundo, irmãos, não é a planta, sabe? Não é a terra, não é a natureza, irmãos, apesar da natureza sofrer pela consequência dessa malignidade, mas é justamente a existência de sistemas que coordena, que governa, que conduz esse mundo, que é maligno, que é feito por homens perversos, de coração malignos, de inclinação maligna. Esse é o sistema, esse é o mundo que jaz no maligno. Quando João disse isso, a igreja do Senhor estava debaixo do quê? Do que estava? Perseguição e morte. Alguma coisa alterou dos dias de João para os dias de hoje? Não acontece perseguição até hoje? Sim. Pois bem, então veja só, quando eu entendo que eu sou de Deus, mas que tenho uma natureza que é tendenciosa ao maligno, e que eu vivo num contexto mundial, onde o maligno está ali operando pela natureza terrena e carnal e perversa que os homens vivem nessa terra, e eu preciso ter uma esperança. Eu preciso cultivar uma esperança. Eu não posso achar que o Senhor Deus um dia não vai intervir na história para poder eliminar tanto a minha natureza carnal, tendenciosa ao maligno, quanto também extirpar de vez com toda essa malignidade que existe. E nós, os cristãos, temos uma esperança eterna. Diga amém, amados. Amém. É em Cristo Jesus. O Senhor prometeu na sua palavra que um dia Ele vai nos introduzir numa nova terra e um novo céu. Amém, irmãos? Porque esse mundo que nós vivemos, essa terra, isso que nós enxergamos hoje, é maligno, é perverso. E nós precisamos de ter uma esperança maior em Cristo Jesus. Então, vamos lá. Quais as características
características de um mundo maligno. Vamos lá, pensa comigo. Quero que você me ajude. Participação. Primeira característica aí, fala aí. Pode falar. Uma característica do mundo maligno. Inveja. Hã? Inveja. Egoísmo. Corrupção. Mentira. Vingança. Tá vendo? Os irmãos sabem identificar. Os irmãos sabem que isso não procede de Deus. Que apesar de nós sermos de Deus, tudo isso que os irmãos disseram é maligno, é perverso, é carnal. Não é de Deus. Então nós vamos falar de algumas aqui. São várias, mas vamos falar de algumas que eu julgo ser importante. A primeira delas, um mundo de engano e mentiras. Irmãos, isso aqui sempre existiu, porque o mundo que jaz no maligno está aí sempre. Jesus só veio aqui morrer pelos seus, resgatar os seus, salvar os seus. Mas o mundo continua um mundo de mentiras e enganos, sempre existiu. Jesus ainda chegou a dizer que, olha, o pai da mentira, vós sois filhos do diabo, o pai da mentira, ele que sempre mentiu desde a antiguidade, percebe? Viu? Olha lá, ele disse isso. Há um espírito de mentira e de engano que faz parte, é a principal característica desse mundo maligno, irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. A mentira e o engano sempre existiu nesse mundo maligno. Mas com o advento da internet, o negócio maximizou. Você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. É ou não é? Não dá para saber mais. Sim ou não? Sim. Não dá mais. Seja pela televisão, seja pela internet, você não consegue mais saber o que é verdade, o que é mentira. Eu acredito que nós atingimos o ápice, sabe, da mentira e do engano que nos rodeiam o tempo todo. Tanto é verdade isso, que o negócio está tão assim, sem saber o que é verdade, o que é mentira, que até o mundo financeiro hoje, os que tomam decisões para poder fazer os seus investimentos aqui ou ali, eles não estão mais tomando decisões, olhando para a situação, porque eles falam, mas isso aí deve ser mentira, não é verdade, mentira, não sei, então vamos seguir aqui, ele não sabe se é verdade, se é mentira. Está dessa forma. Tudo está envolto de mentiras, enganos. Sistema econômico, sistema político, o sistema educacional. Você sabia que o que se ensina, a maior parte que se ensina em escola, a pessoa nunca vai usar aquilo? O que deveria ensinar para uma criança? Noções de gestão de finanças, ensinar para ele como mexer com a tecnologia. Ensina isso. Ensinar para ele a como lidar nos relacionamentos, porque são coisas que você vai usar para toda a vida, não vai usar? Você não vai usar essa questão de finanças para toda a vida? Não ensina. O que eles ensinam na escola? Aquilo que não vai usar nada. Porque é um mundo de mentira, de engano. Nós vivemos esse contexto mentiroso. Por isso, olha o que eu vou dizer, ó, escuta isso aqui agora, olha aqui para mim. Preste bastante atenção. Se você sabe que o mundo é de mentiras e de engano, tudo que você vai ouvindo pela televisão você vai acreditar, ou pela internet que você, e sair contando para todo mundo, falando, é isso que vai fazer? Não, irmão. Seja crítico, desconfie de tudo, porque você está vivendo num mundo de contexto mentiroso e engano. Não acredite em tudo que se coloca aí para você. Você vê, até a saúde vive de mentiras e engano. O que o médico trata, irmãos? Da saúde ou da doença? Da doença. Hã? Pode falar. Doença, irmãos. Os médicos, todos eles, foram condicionados a cuidar da doença. Tanto é que todos eles
remédio é o quê? Remediar. Resolve o problema? Não. O médico fala, você vai tomar esse remedinho para controlar a sua pressão. Até quando? O resto da vida. Resolveu o problema? Aí aquele remedinho da pressão ataca o seu fígado, ataca o seu pâncreas, aí você passa a ter diabetes medicamentosa. Eu estou falando do que eu vivi com a minha afinada mãe. A minha mãe contraiu diabetes. Não foi por tomar remédio para pressão alta que atacou o pâncreas delas. Diabetes medicamentosa. Aí você tem que tomar um remedinho para controlar a diabetes. Resolve. Até quando, doutor? O resto da vida. Aí esse remedinho ataca o seu fígado. Quando ela partiu, que foi feita a autópsia, estava com o fígado, estava com cirrose hepática crônica. O fígado estava podre de tanto remédio. Nós vivemos num mundo de mentira até no que diz respeito à saúde. Você tem que desconfiar. Você não pode acreditar em tudo que fala. Eu acompanhei minha mãe por muitos anos aos médicos. Chegava no médico novo, um médico que ela nunca tinha ido. A primeira coisa que o médico perguntava para ele: me dá a receita. Ela até sabia. Ela carregava dentro da bolsinha. Deixa eu ver os remédios que a senhora toma para mim poder receitar os mesmos remédios. Os médicos condicionados mentalmente a propagar as mentiras que esse mundo tem. Engano. Percebe? Esse é o contexto que nós vivemos, seja na saúde, na educação, na economia, na política, seja onde for, na igreja, no meio religioso. Mentira, engano. Mentira, engano. Então, olha o que diz a palavra do Senhor, ó. 1 João 4, 1 e 6. Amados, o apóstolo João escrevendo: amados, não creiais a todo espírito. Tá vendo? Não sai crendo em tudo que você ouve, não, irmãos. Você já reparou que as pessoas é que nem papagaio? Falam todo mundo a mesma coisa. É ou não é? Papagaio, elas repetem a mesma coisa, porque creem em tudo que vê, tudo que ouve. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado aonde? No mundo? Que jaz no maligno, que é cheio de mentira e de engano. Aonde que estão os falsos profetas? No mundo. E esses falsos profetas é em todo contexto que você imaginar, seja no contexto religioso, seja no contexto econômico, seja no contexto político, seja no contexto educacional, seja no contexto da saúde, é falsos profetas. Você não pode crer em tudo que você ouve, não. Porque nós somos de Deus. Quem é de Deus não pode sair crendo em tudo que vê. O que ele fala? Prova, questione, desconfie, tenha senso de crítica. Por que isso? As pessoas não são tudo boiada, irmãos. Aquela boiada, aquela manada, vai tudo pelo mesmo caminho. Eu vou porque está todo mundo falando, então eu também vou fazer. Vai todo mundo junto fazendo a mesma coisa. Você não viu a pandemia como é que foi? E nós ficamos gritando de forma diferente, uma meia dúzia gritando no Brasil de forma diferente, e a maioria, todo mundo indo para o mesmo caminho. Percebe? Nós precisamos ser críticos, irmão. Nós precisamos de questionar tudo que nós estamos vendo ao nosso redor. Tem que haver uma crítica. Afinal, os que são de Deus têm o que de Deus? Têm o que de Jesus? A luz, o Espírito. Nós não temos a luz de Deus? Bom, se temos a luz de Deus, nós temos que olhar por cima assim. Peraí, não, mas você tem que ter esse espírito de crítica, irmãos. É o provar, é o questionar. Provai para saber se aquilo ali é de Deus, se tem verdade. Porque fora de Deus não tem verdade, irmão, tudo é mentira.
nós somos de Deus. Diga, eu recebo. Nós somos de Deus, irmãos. Gente de Deus é gente sábia, é gente inteligente, gente que consegue provar tudo que ouve, que vê, e desconfiar de tudo, ter senso de crítica. Somos de Deus, irmãos. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Olha lá, as ovelhas. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito da mentira, do erro, do engano. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tem que passar pelo filtro da verdade de Deus, irmãos. Nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, você pode sair acreditando nela. Você precisa passar pelo filtro de Deus. Tem que passar pelo filtro de Deus, porque é nisso que nós vamos entender o espírito da verdade e o espírito. Existe um espírito do erro que permeia esse mundo, irmãos. Desde os primórdios, desde o jardim do Éden, se trabalha a mentira para poder destruir as pessoas. Sim ou não? Desde o jardim do Éden. Não foi bem assim que Deus disse. Não, pode comer, não tem nada a ver. Você vai ficar aqui e morrer, coisa nenhuma. Imagina. A mentira é a principal arma dos perversos, dos malignos, daqueles que foram postos para a perdição. É a principal arma deles. E eles, irmãos, manipulam tudo. Eu estava estudando um pouquinho sobre uma empresa muito conceituada que despencou na Bolsa de Valores, chama IRB. A IRB é uma resseguradora. Ela é uma seguradora das seguradoras, é a maior do mundo e ela é brasileira. Ela tem bases em todos os lugares do mundo todo. Uma empresa muito robusta, enxuta, mas que em um dado momento uma equipe de gestores, administradores, atuários, contadores, etc., começou a mascarar os balanços patrimoniais da empresa. Eles consideravam os prêmios que se recebiam e não consideraram os sinistros que aconteciam. Eles conseguiram apresentar um balanço patrimonial para o mercado financeiro com uma lucratividade legal, satisfatória, e eles ganhavam os seus bônus. Veio a pandemia e desnudou isso tudo. Aí descobriram que era tudo falso, tudo engano. Valia R$40 uma ação da Iber lá na B3, na Bolsa de Valores. Hoje está valendo 93 centavos. Despecou. Os maiores acionistas, os majoritários, é o Itaú e o Bradesco. Mandou toda essa galera embora, rapou, colocaram uma outra equipe agora para começar a reestruturar a empresa, que vai surtir efeito daqui 10 anos. Tem 10 anos pela frente para poder reestruturar contratos, cumprir contratos e fazer, e aí despecou o mercado financeiro, não dá mais valor. Uma empresa gigantesca. Mentira e engano. O que as pessoas usam para destruir? Mentira e engano. As pessoas fazem isso com empresas, fazem isso com as suas famílias, fazem isso com os governos, fazem isso com tudo. As pessoas fazem isso com a educação, com tudo. É um mundo que jaz no maligno. Por isso você precisa não sair acreditando em tudo. Fala para o teu irmão, fala, não creia em tudo não. Fala para ele. Não creia em tudo não. Presta atenção. Seja crítico, irmãos. E olha, principalmente agora, irmão, eu não sei você, mas o que eu recebo de fake news e de mentira o dia inteiro. Agora eu até bloqueei algumas pessoas, né? Porque eu falei, não estou aguentando mais.
nas redes sociais, no WhatsApp, eu vou bloquear. Desculpa, filhinho, mas sabe aquele cidadão lá? Bloquear, bloqueei. Bloqueei. Não dá. É muita fake news, muita mentira, né, irmão Celso, que está correndo aí na parada. Não dá para você acreditar nisso. Então, guarda, que esse é o mundo de engano, de mentira. Você não pode crer em tudo que você vai vendo. Prova, passa pelo filtro, seja crítico. Eu quero ver isso acontecer aqui entre nós, irmãos. Vai vir aí esse pessoal para fazer uma palestra, não vai vir? Seja crítico, faça pergunta, duvide. Tem que ser assim, irmãos. Nós não podemos sair, tá bom. Não, peraí. Calma aí. Tem um cérebro, meu cérebro não está lavado, não. Ele está aceso, ativo. Temos que usar esse negócio aqui. Segunda característica: o mundo odeia os que são da verdade. Mas isso aqui é fato. O que acontece quando alguém critica as coisas que ouve e vê? Quando as pessoas questionam, o que acontece? Quando as pessoas pegam aquilo que está ouvindo e vendo e passa pelo filtro da verdade, o que acontece? As pessoas vão te odiar. Se você pegar aquilo que você ouve, tudo que você ouve, em qualquer área da vida, da existência humana, e você duvidar daquilo, questionar aquilo, passar pelo filtro da verdade, e falar, não, mas a verdade não é bem isso. Peraí. Pronto, você vai arrumar um problema, você vai ser odiado. Foi assim que aconteceu com Jesus na terra, irmãos. O que Jesus fez para ser crucificado lá? Fala para mim. O que ele fez? A gente sabe que ele tinha que ser crucificado, né? O cordeiro morto desde antes da fundação, mas humanamente dizendo, o que foi a causa para ele poder? Tanto é que Pilatos ficou num negócio meio, eu lavo minhas mãos, vocês que decidem aí, eu não quero saber. Eu não tenho nada para acusar, eu não estou vendo nada de acusar nesse camarim, não tem nada. Percebe? Mas a verdade, irmãos, cortava os saduceus, os escribas, os fariseus, mas de cima e embaixo. Quando Jesus falava 3 palavras para eles e deixavam eles enlouquecidos, odiando a Jesus. Eles vinham com as perguntas capciosas, com pegadinhas, né? E Jesus respondia à altura, com força, com verdade, e aquilo deixavam eles, até que chegou um ponto, no tempo que Deus quis, na hora que Deus entregou nas mãos deles, eles não viram a hora vaga. Agora é a hora. Toda pessoa que é da verdade, que preza pela verdade, pelos princípios da verdade, por aquilo que é a luz de Deus, será odiado nesse mundo. Guarda isso, viu, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor. João 15,19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, porque nós somos de quem? De Deus. Não somos do mundo. O mundo está no maligno, eu não sou do mundo. Então, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Está vendo? Foi para isso que Jesus veio na cruz do Calvário. Por isso é que o mundo vos odeia. Então, você não espere o mundo olhar para você que diz que é a favor da vida, que é a favor, sabe, da família. Não espere o mundo olhar para você e falar, você vai ser perseguido e odiado. O mundo não gosta disso. Foi por isso que mataram a Jesus, foi por isso que mataram os apóstolos. Sim ou não? O apóstolo João era um apóstolo do amor, irmão. A Bíblia retrata um homem manso, um homem carinhoso, amoroso com todas as pessoas. Exilaram ele, jogou ele lá, ficou lá passando fome lá na ilha de Patmos, sofrendo com os soldados e apanhando e sofrendo. Percebe? O mundo odeia os que são de Deus. Entenda isso definitivamente, viu, irmãos? Entenda isso definitivamente. O mundo odeia os que são de Deus e que vivem da verdade de Deus. O mundo odeia. E não queira agradar o mundo, porque senão você vai ter um problema com Deus. Esteja preparado
se preciso for, você pagar com a tua vida, mas permanecer sendo de Deus, da verdade. Não abre mão da verdade de Deus na tua vida. Esteja preparado. Terceira característica: o mundo é contra tudo que Deus diz em sua palavra. Então, odeia os que estão da verdade e é contra tudo que Deus diz na sua palavra. Ó, isso aqui é um livro, apenas um livro. Mas o que tem dentro desse livro e as escritas que tem aqui dentro são palavras de vida eterna, irmãos. Esse livro já foi queimado em milhões e milhões. Ele já foi proibido em muitas nações. Sim ou não, irmãos? Mas não adianta. Ele nunca perdeu o topo de ser o livro mais lido do mundo. Mais de 2000 anos se passaram desde que Jesus morreu na cruz do Calvário e instituiu a sua igreja nessa terra. Ele diz: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amado, nesses 2000 anos a igreja passou por muitos governos perversos, carrascos, ditadores, macabros, terríveis, malignos, mas a igreja permaneceu firme e a palavra do Senhor continua viva e poderosa para todo sempre. Essa tem que ser a nossa fé, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Então, o mundo é contra tudo que diz a sua palavra. Irmãos, quando você apresenta a palavra de Deus como regra de fé, o mundo vem com muita ódio, com muita raiva contra a sua vida. Nós temos que resistir esse mundo maligno através da palavra de Deus. Não vamos abrir mão daquilo que Deus diz. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 17,14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Está vendo aqui? Porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, quando você diz, irmãos, aqui no Brasil ainda está suave, está começando agora a censura e tal, mas está suave ainda. Vai para a China, vai para a Coreia do Norte. Meu querido, lá os crentes é crente. Lá é crente mesmo. Crente morrendo, gente se convertendo, e crente morrendo, e gente se convertendo, e crente que não abre mão da sua fé no Senhor Jesus. Crente que acredita de fato, de verdade, que pode matar o seu corpo, mas que milésimo de centésimo de segundo estará diante do Criador imediatamente. Crente que não ama mais a sua vida do que a Deus, ama mais a Deus do que a sua própria vida. Eu não sei se ainda está no YouTube, se isso eu cheguei, mas eu falei já há alguns anos atrás que eu acreditava que o Brasil ia entrar no momento de perseguição contra o povo de Deus. Primeiro eles começam a censurar a mídia, que não é a mídia tradicional. Depois eles começam a fazer um complô das demais autoridades constituídas. E daqui a pouquinho o principal alvo deles, do mundo, sempre foi a igreja do Senhor. A igreja sempre foi o principal alvo, porque a igreja do Senhor na terra é a única luz que fica incomodando as trevas. A luz incomoda as trevas. Nossa, mas não tem que arrancar isso aqui, não tem, mas não tem como arrancar, irmão. Pode matar, mas não arranca. A igreja só será arrancada o dia que o Senhor quiser estabelecer o seu reino definitivamente. O reino governado diretamente por Ele, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais pranto, nem dor e nem sofrimento. Mas até lá, pode matar, mas não vai arrancar. Porque mata um e brota outros. E você quer saber? Quanto mais perseguição, quanto mais ódio se tem pela palavra de Deus e pelos que são de Deus,
mais os crentes se tornam crentes de verdade. É incrível isso, irmãos. Mas o fogo purifica o ouro, ele fica mais precioso e mais forte. Você sabe quantas horas ora um pastor lá da Coreia do Sul, que está pertinho da Coreia do Norte, com o negócio ali, bicho feio? 8 horas por dia. Eu fico bem longe disso, mas bem longe. Mas num ambiente onde as pessoas sabem que a sua vida, que em algum minuto ele pode perder a vida, rapidamente, a pessoa tem um temor e tremor diante de Deus muito maior, desenvolve um amor muito mais fervoroso a Deus e à palavra dele. O mundo odeia a palavra do Senhor, irmãos. Quarto, o mundo fala e os que são dele os ouve. Está vendo aqui? Do mesmo jeito que quando Deus fala, as suas ovelhas ouvem, o mundo também tem a sua voz, irmãos. Por isso que você não pode ficar ouvindo tudo que o mundo fala e acreditar nisso, porque você não é do mundo. O mundo fala. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 João 4:5. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Então, olha, quem tem que ouvir o mundo é o mundo, não é eu e você, nós somos de Deus, amém? Então não acredite em tudo que você vai ouvindo pela televisão, não, irmãos, ou pela internet. Quem ouve o mundo é o mundo, e quem ouve Deus são os filhos dele, somos nós que somos de Deus. Essa é uma característica do mundo, viu, irmãos? Sério. Agora, a pergunta que eu faço é: como viver em um mundo maligno, irmãos, com tudo isso aí? Como é que nós vamos ter qualidade de vida nesse mundo? Você já está. Negócio, por isso que eu falo. Paulo falou e é verdade. Ó, a nossa guerra é uma guerra constante, onde a nossa carne quer fazer a sua vontade e o Espírito de Deus que habita em nós é contrário à carne. É uma guerra. Agora, como é que a gente vai viver num mundo maligno, com tanta perversidade? Vamos lá. Primeiro, olhando firmemente para Cristo. Não é para o governo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Isso tudo vai passar. Isso não tem sustentação assim. Nós temos que olhar para Cristo, irmãos. Sabe o que é essa coisa de olhar? É um olhar fixo. Você já viu que às vezes tem algumas pessoas que têm uma dificuldade de, quando está conversando, olhar diretamente para a pessoa, né? E ela fala de um lado, do outro e tal, não é assim? Isso não é bom, viu, irmãos? Sempre bom que você converse com a pessoa, olhando para a pessoa, direto para ela. Esse olhar é dar toda a atenção mental, espiritual, emocional, física, tudo para Cristo, sua vida. Então, esse é o primeiro item para nós vivermos no mundo maligno, com qualidade de vida. Olhar para Cristo, porque Cristo é o único que não vai nos frustrar. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 12:2. Olhando para Jesus e autor e consumador da fé. Olhar para Ele, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar só para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Paulo escreveu isso aqui aos hebreus, aos cristãos hebreus, irmãos que eram perseguidos pelos romanos e perseguidos pelos judeus. Sofrimento terrível, irmãos. Ele diz: olha para Cristo. Segunda característica nossa que nós temos que ter para poder viver uma vida com qualidade nesse mundo maligno: não amando o mundo e nem o que há no mundo. Irmão, isso aqui é perigoso, porque a gente tem uma tendência carnal maligna para amar o mundo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisinha. Você tem total liberdade para você desfrutar da natureza que existe nesse mundo, que o Senhor criou para nós. Você tem total liberdade para você brincar com seus colegas, né? Bater uma bola, passear, ter um lazer. Você tem total liberdade. Mas existem algumas coisas nesse mundo que vai contra os princípios de Deus, que você não pode amar.
conceitos ideológicos que vêm tentando desconstruir aquilo que a família de Deus preza e sempre prezou por toda a vida. Aquilo que Deus estabeleceu como princípio de vida. Você não pode amar isso. Você não pode achar que isso é normal. Então olha o que diz a palavra do Senhor, 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo. Você não pode amar esse mundo de mentira, de engano, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem nada com Deus. Você não pode amar esse mundo, esse sistema religioso, político, econômico, maligno, perverso. Você não pode amar essas coisas, você tem que amar Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o que é concupiscência? Desejo da carne, sabe? E dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então ele colocou 3 coisas interessantes aqui: desejo da carne. O que a nossa carne deseja, irmãos? O que a carne deseja? Coisas espirituais ou materiais? Os desejos da carne. E por coisas materiais, o que as pessoas fazem? Loucura. É ou não é? Loucura, irmãos. Se estabelece um governo, um sistema para poder massacrar os outros. A carne, você não pode amar isso. Os olhos, a mesma coisa. Precisa desejo dos olhos. E a soberba da vida, aquilo que as pessoas buscam, né? A glória da vida, a soberba da vida. Isso tudo é do mundo, irmãos, não é do Pai. Você não pode amar isso. Vamos terminar. Terceiro, se orientando pela palavra de Deus, irmãos. Olha só o que diz. É para isso que nós constantemente estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Você então passa a ter uma qualidade de vida nesse mundo maligno. 1 João 2 e 5. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, guardar a palavra do Senhor, amar, se orientar pela palavra do Senhor. Irmãos, se a palavra do Senhor diz, está dito. Eu não tenho que chegar e falar, não, vamos ter que atualizar a Bíblia. Espera aí. Será que não é melhor eu me atualizar com a Bíblia? Porque a Bíblia não tem como atualizar, ela é eterna, meu queridão. Quanto mais original for as Escrituras, mais eterna e mais atual ela é. Sim ou não? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Sempre que você for tomar uma decisão na vida com a sua família, pergunta assim: o que diz a palavra mesmo? Pergunta para você mesmo, se questiona. O que a palavra diz a respeito disso? Se orienta por ela, porque ela vai mostrar que nós conhecemos a Deus, estamos em Deus. Último, penúltimo, vivendo por fé sempre. Você sabe que fomos chamados para viver por fé. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto nessas próximas semanas que vão chegar aí, tá? Vivendo por fé. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 João 5 e 4. Porque todo que é nascido de Deus vence. Que mundo é esse? O mundo maligno. Então quem é nascido de Deus vai ser perseguido, odiado, mas vai vencer o mundo. Vai vencer. Até na morte ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5 e 7, 5 e 4. Essa é a vitória, fé. A fé de quem que ela é? De todo mundo? Não, dos eleitos. Então nós nascemos para vencer esse mundo maligno. Essas mentiras, enganos, a perseguição, o ódio, a raiva, a perversão, tudo isso nós temos que vencer pela fé em Cristo Jesus e na palavra do Senhor. Foi assim que os nossos irmãos venceram, e tem que ser assim que eu e você tem que vencer nessa terra. E último agora é o último. Orando sem cessar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso aqui é a maneira que nós temos. Orar sem cessar. Em todo o tempo. Espírito de oração. Mente voltada para Cristo. Acreditando. Quando vem aquelas mentiras lá, os fake lá pelo zap. Não está vendo muito para os irmãos aí não? Só para mim que vem? Não, vem para todo mundo. Você tem que dizer: Senhor, eu creio que o Senhor está no controle. O Senhor é soberano. O Senhor fará somente a sua vontade na nossa vida.
Não deixe a sua mente e o seu coração se perturbar, mas ore sem cessar. Ore sem cessar. Assim seja. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.